Senhor Jesus Cristo, eu sou o presbítero Geraldo Jordão e esta é a série sobre as bases de fé da Igreja de Cristo no Brasil. Nós estamos falando hoje sobre a Trindade, na verdade uma continuação do tema que nós abordamos na aula anterior. Apenas queremos responder alguns questionamentos que são levantados a respeito da divindade de Jesus como pessoa da Trindade, conforme foi ensinado no outro vídeo. Só para relembrarmos, a nossa base de fé diz que cremos na existência de um só Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, um em essência e triuno em pessoa. Nós comentamos na base de fé passada, a primeira parte desse vídeo, que esta existência de Deus em três pessoas não é uma existência que está submetida a uma hierarquia, como alguns pensam. Eles três existem com a mesma essência, então não há uma hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma mesma essência e existem sob três formas. Nós temos um Deus único que existe em três pessoas. Ou seja, três pessoas com uma mesma essência. E nós observamos que cada uma dessas pessoas tem um papel importante, tanto na criação do mundo, como na manutenção de todas as coisas, como na ação de salvação, como na ação redentora, não é? E com a ação na vida da igreja. Cada uma dessas pessoas tem a sua atuação, mas todas elas são coordenadas, todas as ações são sincronizadas, porque se trata de uma mesma essência. Muito bem. A questão que nós abordamos hoje é esta: Jesus era menor do que o Pai? As pessoas que defendem o unicismo, elas dizem que Jesus é um ser muito especial, criado pelo Pai e, portanto, menor do que o Pai. O texto geralmente utilizado é este aqui: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Isto está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 28. Como nós entendemos essa afirmação de Jesus? Quando ele diz que, que o Pai é maior que ele, ou seja, ele é menor do que o Pai. Como é que nós entendemos isso? É preciso entender que Jesus disse estas palavras no seu ministério aqui na terra. Então é preciso entender que esta fase de Jesus na terra é muito diferente de sua existência anterior, da sua pré-existência, na verdade. Não é nem a existência anterior, é a sua pré-existência. Porque Jesus toma a forma de servo, toma a forma humana e vem à terra. Esta é a fase da vida terrestre de Jesus. Mas o nascimento de Jesus é apenas a encarnação de sua pessoa. Ou seja, ele não passa a existir como nós a partir do nascimento. Ele já existia antes. Ele é o verbo pré-existente, como nós vimos na primeira aula. Qualquer coisa é só você dar uma olhadinha na aula anterior. Então é preciso entender que Jesus disse isso no seu ministério terreno. Se nós dermos uma olhada nesse texto, você pode conferir aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7, você vai observar que Paulo está revelando aqui um ensinamento muito importante a respeito da pessoa de Jesus. Ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não fez nenhuma objeção em esvaziar-se dos seus atributos divinos
e tomar a forma de servo, ou seja, tomar a forma humana. O que é a forma de servo? A forma humana, porque ele diz fazendo-se semelhante aos homens, né? Então ele se iguala aos homens na natureza humana, ele assume, né, uma natureza humana, ok? E ele toma essa forma de servo. Essa natureza humana diz respeito às limitações humanas, não diz respeito à questão de limitação humana a respeito de pecado. Não está se falando de pecado aqui, não está se falando de natureza pecaminosa. O que está se dizendo aqui, quando eu me refiro aqui à natureza humana, eu estou falando de limitação humana. Está num corpo físico, sujeito à fome, sujeito ao frio, sujeito ao calor, com as necessidades humanas, com as necessidades de sono, de alimentação, todas essas coisas, de abrigo. Então, quando eu falo aqui em assumir a natureza humana, não estou dizendo que Jesus ficou sujeito à natureza do pecado. Isso não, jamais. Jesus, ao assumir a natureza humana, ele plenamente sabia quem ele era. Ele não se esquece da sua pré-existência. Ele não se esquece de que ele é o verbo vivo, de que ele estava no princípio criando todas as coisas. Jesus não se esquece. E ele não se submete à nossa fraqueza em relação ao pecado. O que está sendo dito aqui é que Jesus assume uma natureza humana que limita a sua atuação. Então Jesus abre mão aqui desses atributos divinos, ele abre mão desses atributos para assumir essa forma humana, e ele se limita à forma humana. É isso que o texto está dizendo, ele esvaziou-se, ou seja, aniquilou-se a si mesmo. Ele deixa a sua glória e abre mão dos seus atributos divinos para viver como homem. Essa é a grande questão. Por isso que Jesus disse, nesse texto de João, que o Pai era maior do que ele. Enquanto ele estava na natureza, limitada à natureza humana, sujeito à natureza humana, às necessidades humanas, ele era realmente menor do que o Pai. É isso que ele está dizendo. Ele abriu mão dos seus atributos divinos. Quando você vê Jesus em determinado momento dizendo, naquele dia e naquela hora que ninguém sabe a não ser o Pai, ou seja, nem os anjos, nem o Filho a não ser o Pai, ninguém sabe a não ser o Pai, nós estamos entendendo justamente isso. Ali Jesus não podia fazer uso da sua onisciência. Enquanto ele estava no seu ministério terrestre, ele não podia fazer uso da sua onisciência. Então, naquele momento, era justamente o que Jesus estava dizendo. Ninguém sabe aquela hora, inclusive o Filho, naquela condição limitante ou limitadora. A grande questão é que Jesus, por amor à humanidade, ele parte para uma experiência humana e limitadora. Ele conhece as nossas limitações, porque ele se limita à natureza humana. Essa é a grande questão. Então, aqui em Filipenses, você entende o porquê de Jesus ter dito aquilo. E em outras passagens, o porquê de Jesus ter dito que não sabia, por exemplo, a hora e o dia da sua vinda. Mas ele não sabia naquele momento. Ele não sabia naquele período de limitação humana. Ok? Então é importante entender isso. É importante entender essa fase de Jesus aqui na terra. Não é? Você vê Jesus sendo guiado pelo Espírito. Você vê o Espírito mostrando a Jesus a direção. E você vê em muitos momentos Jesus atuando com autoridade e conhecendo e discernindo os pensamentos humanos, tá? É claro que existem algumas divergências a respeito dessa interpretação, ok? Mas eu creio que Jesus estava fazendo todas essas coisas guiado pelo Espírito. E que ele não utilizou dos seus atributos divinos, porque ele teve que esvaziar-se deles, ok? Então, entendemos que quando Jesus disse essas coisas, e quando aparecem as limitações de Jesus no seu ministério terrestre, é justamente devido ao fato dele abrir mão dos seus atributos divinos. Quando eu digo abrir mão dos seus atributos divinos, mais uma vez eu quero reforçar, isso não quer dizer que Jesus se esqueceu de quem ele era. Não é isso.
Ele não se submete também à natureza humana no sentido da fragilidade do pecado, não, mas apenas a limitação física humana, ok? Muito bem. Alguns textos podem também esclarecer essa divindade de Jesus. Antes da gente falar aqui sobre essa visão de Estevão, alguns textos também podem esclarecer essa divindade de Jesus, quando você vê, por exemplo, Hebreus no capítulo 1, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, você vai ver que nesse texto de Hebreus capítulo 1, está revelado que o mundo foi feito por Jesus, através de Jesus o mundo foi feito, e isso combina com o capítulo 1 de João também. Nesse texto de Hebreus está explícito que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, e nesse mesmo capítulo 1 de Hebreus está escrito que todos os anjos de Deus devem adorar a Jesus. Ora, como é que todos os anjos de Deus poderiam adorar a Jesus se ele não fosse Deus? Isso aí seria idolatria, correto? Haveria idolatria nesse sentido. Muito bem. Nós temos ainda um outro texto, Colossenses capítulo 2, verso 9, você pode conferir na sua Bíblia, onde Paulo também revela que em Cristo habita a plenitude da divindade. A divindade habita em sua plenitude em Cristo. E também em Colossenses, nesse mesmo livro, essa mesma carta, capítulo 1, verso 15, você encontra que Jesus é a imagem do Deus invisível. Percebe-se aí que corporalmente Jesus está repleto ou pleno da divindade. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. É essa manifestação. Deus é manifesto ao universo e à sua criação através de Jesus. Essa é a sua manifestação através de Jesus. Vamos falar sobre essa visão de Estevão. Isso está em Atos capítulo 7, verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Muitos usam esse texto para dizer o seguinte, ou interpretam da seguinte forma, que Estevão estava cheio da força ativa de Deus. Veja, eles não usam a expressão Espírito Santo. Eles dizem que Estevão estava cheio da força ativa. O Espírito Santo como uma força e não como uma pessoa. E nós vimos na aula passada que existem muitos textos bíblicos que mostram o Espírito Santo como uma pessoa e não como uma força. Uma pessoa que se entristece, uma pessoa que orienta, uma pessoa que escolhe, uma pessoa que determina, enfim, todos os atributos de uma pessoa e não de uma força. Tá? Isso você pode conferir na aula anterior sobre Trindade. Bom, eles dizem então que Estevão, olhando para o céu, vê a Deus e vê a Jesus, ou seja, Jesus à direita de Deus. E ele estava cheio de uma força ativa que permitia ele ter essa visão. Ora, o Espírito Santo já está comprovado pelos textos que nós vimos que é uma pessoa e não é uma força. Segundo, a Bíblia diz que Estevão viu a glória de Deus e viu Jesus à direita de Deus. Veja, Jesus é a imagem visível do Deus invisível, conforme Colossenses, nós citamos, capítulo 1, verso 15. Então, a imagem visível, aquilo que podemos ver, nós podemos ver a Deus através de Jesus. O texto diz que Estevão viu a glória de Deus, e em várias outras passagens bíblicas, como por exemplo, a passagem bíblica que relata o encontro de Moisés com o Senhor na montanha, com Deus na montanha, você vê que Deus ali se manifesta, ou a presença dele é manifesta através de uma sarça ardente. Então, em várias passagens bíblicas, como por exemplo no encontro de Deus com Elias, Deus se manifesta através de uma tempestade, de um vento forte.
para Jó também. Então você percebe que estas manifestações da presença de Deus não são a possibilidade de ver especificamente a Deus. Você vê a glória de Deus, manifestações da glória de Deus. E essas manifestações podem ser justamente como estas, não é? Através de coluna de fogo, através de sarça ardente, através da tempestade. São manifestações que indicam que Deus está ali presente. Ele viu a glória de Deus, como muitos outros profetas representaram essa glória por um brilho intenso, por uma nuvem de glória, por raios e trovões. Mas ele vê a Jesus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então, esse texto pode ser entendido de forma muito clara. O Espírito Santo, atuando em Estevão, permite que ele veja essa glória. O Espírito Santo não uma força, mas o Espírito Santo uma pessoa, a pessoa divina atuando em Estevão, Deus atuando em Estevão, através do seu Espírito Santo, permite que ele veja a glória de Deus, né? Uma manifestação da glória de Deus, que aqui Estevão não descreve se era luz, se era relâmpago, se era como uma sarça ardente, mas ele entende que a presença de Deus está sendo manifestada ali, e ele vê Jesus à direita de Deus. Jesus está localizado à direita dessa manifestação, não é? Dessa manifestação do Deus invisível. Então não é difícil de entender esse texto. Pelo contrário, esse texto manifesta a presença da Trindade nesse evento no qual Estevão está presente. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Nós trabalhamos ali, servimos ao Senhor na Igreja de Cristo em Rosa dos Ventos, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Nosso site é Igreja de Cristo ICRV, Igreja de Cristo ICRV, tudo junto, .com.br. E que Deus abençoe sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.